Vamos nessa, vamos agora conhecer, sabe quem? Duas funções que a gente chama-se uma estrutura de tomada de decisão, né? Então, basicamente, quando a gente entra nessa área, né? Então a gente usa muito, que é a função if, só que é a função if da programação. E aqui a gente usa a função Swift, né? Swift, esse aqui era case, mas é que eu estou confundindo com select case lá do VBA. Bem, então você vai escolher a sua. Eu aqui estou botando uma opção, né? Isso aqui a gente faz muito para quando você, tipo assim, você tem vários relatórios e você não quer ficar botando aqui um ícone para cada relatório, que nem aqui. Eu tenho relatório de clientes. E se eu tivesse 10 tipos de relatório, eu ter que criar 10 ícones desses, né? Então a gente cria uma coisa aqui que eu chamava de caixa de combinação. Eu não sei qual o nome disso aqui não, mas eu uso ele fazendo esse dados validação. Então é uma célula onde nós temos validação de dados, né? No VBA a gente chamava de caixa de combinação. Bem, então o que vamos fazer? Aqui eu tenho duas funções, tá? Que é a função f escolha, que essa função f escolha, vamos ver o que ela faz. Ela usa o if para, dependendo da escolha, ela te dá uma mensagem que você não escolheu nenhum relatório, ou então ela chamar uma função de todos, o registro, ou de alguns registros, ok? Então, eu uso para isso a função f escolha, que ela utiliza a estrutura de repetição if, ok? E aqui, a função f escolha 1, ela usa a estrutura de repetição switch, tá? Switch, é isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos ver isso aqui funcionando. Eu coloquei aqui mais um relatório, tá? Já usei a minha estrutura para, por exemplo, aqui eu já declarei tudo, as minhas constantes todas. Ao abrir ele já vem para o menu, já estou utilizando aquele modelo já para criar a minha primeira função, tá? Essa if, essa Swift aqui. Então vamos ver como é que funciona. Vamos ver ele funcionando aqui e deixa ele aqui. Aqui eu volto para o menu principal, por exemplo, vou tentar ir para algum lugar com essa impressora aqui. Ó, o alert me disse o seguinte: usuário, você não escolheu uma opção na caixa de combinação. Beleza. Se eu tentar ir com o switch, ele vai dizer, favor escolher um relatório. Por quê? Porque eu coloquei uma mensagem personalizada aqui no if, que é cadê? Usuário, você não escolheu uma opção. E no Swift, não tem nada de Swift Case não. Swift Case, caramba. Switch. Ai. E no Switch eu botei o seguinte, favor escolher um relatório. Beleza. Então, já que nós fizemos isso, vamos ver ele funcionar agora. Relatório de todos os registros. Então, vou usando o if aqui, eu vou nele. Aí ele relatório de todos os registros, que é o vermelhinho, ok? Aqui agora eu vou nos registros filtrados, aí ele vai ser o azulzinho. Ó, só para ver aqui embaixo, é o RPT clear alguns, tá? Agora usando o Swift Case, né? Então, Swift Case, tá? Se eu clicar nele de novo, ele vai me dar uma mensagem de erro. Todos os registros, vou nele. Ó, todo registro, vermelhinho. Ó, registros filtrados, olha. Registros filtrados, ok? Beleza, então, tudo tranquilo. Então, vamos ver como é que a coisa funciona, como a coisa está evoluindo, né? Primeiramente, usando o if. Usando o if é o seguinte, primeiro, como eu já declarei todas as variáveis aqui, quando ele abre, então ele já sabe que
tanto essa variável VUI me dá acesso ao alert, como essa variável, aqui a variável de navegação, cadê? Ó, fclitodos me leva lá para a aba do relatório de cliente todos. E fclialguns, ele me joga lá. Ou seja, eu não preciso aqui, se eu fiz a variável lá, eu não preciso aqui fazer a variável. É só eu chamar essa função aqui. Eu não preciso fazer a função aqui de novo. Eu não preciso. Aqui, se eu botasse isso aqui, funcionaria aqui exatamente assim, ó. Funcionaria fclitodos. Funcionaria aqui, ó. Aqui, ó. Ele funcionaria aqui, tá? Tranquilo. Só que se eu posso, tá? Naquele lugar lá, declarar uma variável e daqui eu executar essa variável para ele fazer isso, é uma economia de tempo danado. Por quê? Porque eu estou colocando aqui, tá? Para ele puxar de qualquer lugar o nome dessa variável, que é aqui, navegação. Então, quando o if chegar aqui e ver que ele não é em branco, ele vai comparar. A variável minha escolha está relatório de todos os registros ou relatório de registros filtrados? Se está todos os registros, ele executa a função fclitodos. Aí ele vai vir aqui na navegação, fclitodos, ele vai navegar para rptclitodos, tá? Caso contrário, se if ver minha escolha, relatório de registros filtrados, ele vai pegar essa função aqui de navegação fclialguns e vai fazer a navegação para o menu, tá? Fechou o if a gente está bem acostumado a ver. E agora o tal do switch, né? Switch, mesma coisa. É bem prático também. Para mim, tanto faz como tanto fez. Você tem duas opções. Então, a mesma coisa. Let, ver minha escolha, VFR menu principal, get range F4. Quer dizer o seguinte, eu peguei o conteúdo de F4. Mas ele está em F4? Tá, porque apesar dele pegar FGH, ele começa no F, tá? Porque isso aqui está dentro da coluna F e na direção da linha 4. Então, eu tenho que me referenciar a essa célula como F4, tá? Então, eu pego aqui e pego get value para pegar o valor. Em seguida, eu começo a abrir o meu switch e pego a variável, ver minha escolha para saber o que tem dentro dela, tá? Então, aqui o default, né, é o seguinte, caso não seja nenhuma dessas duas aqui. Então, também é muito simples, é só botar aqui, abrir o chaves aqui, a sintaxe dele é muito fácil. Case relatório de todos os registros, ou seja, se eu escolher aqui relatório de todos os registros, ele vai navegar para o fclitodos, né? Aí vai pegar essa função aqui, fclitodos, e vai se posicionar na aba, né? Em seguida, ele funciona com uma função break, né? O nome já diz parar, e tudo bem. Se ele não encontrou, ele vem para baixo, ele vai pegar relatório de registros filtrados, aí ele vai pegar a função fclialguns, vai executar essa função e automaticamente vai jogar lá. Caso contrário, o default dela vai ser o quê? Favor escolher um relatório. E é isso aí, são as duas estruturas de condicionais que você... isso aí foi um menu, tá? Um menu muito prático para você fazer, tá? Por exemplo, cadastro diversos, relatório diversos, mas aproveitou e fez também o quê? Usei a função if e a função switch, que eu estava de olho nela. Há um tempinho falei assim, agora vou pegar essa função switch para ter mais uma função documentada além da if. E é isso aí. Isso aqui é navegação, autoexec, funções modelo para lembrar, já é aquele casco, aquele modelo que eu estou usando. Então, tá subindo a coisa. Valeu.